as coisas não são tão exatamente perigosas como é colocado na TV, como é colocado na mídia, nos jornais. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eli Lopes. E eu sou Laís. E está começando mais um vídeo do Vamos Conhecer o Mundo. Duas perguntas que mais nos faz. Embora a gente ainda não pegou a estrada, mas é uma pergunta bem recorrente. Primeira pergunta. Vocês não têm medo de dormir no carro? A pergunta principal é essa. É bem interessante, galera. E a resposta é que não. Principalmente mais da minha parte. Eu vou falar um pouquinho, depois Laís vai falar um pouco sobre a dela também. Assim, contando que eu tenho bem menos experiência nisso, né? Que ele já fez outras vezes, sozinho, e eu não, né? Só fiz com ele poucas vezes. Sim. E sobre o medo, ou segurança ou insegurança, é um tema bem interessante. Eu acho que bem recorrente, né, no dia a dia. Essa falta de segurança, principalmente no Brasil como um todo, né? Algumas regiões um pouco mais, outras um pouco menos, mas para mim a verdade é que não. É quase nulo. Claro que tem que ter um certo cuidado, né? Eu acho que é até um pouco diferente o medo para o cuidado. Claro que a gente não vai se expor e dormir em qualquer lugar e não evitar zonas perigosas, zonas de risco, que é evidente que existe e que tem mais probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, sim, claro, obviamente tem que se evitar, mas dentro do que a gente escolhe fazer, já não existe da minha parte esse medo. Por quê? Porque eu acho que a primeira coisa é que as coisas não são tão exatamente perigosas como é colocado na TV, como é colocado na mídia, nos jornais. Se você analisar bem, principalmente a galera que já está na estrada há mais tempo, pode analisar tanto a galera que já tem canal, ou muitos que também não vai ter canal no YouTube ou Instagram. Mas o relato de viagens, se você pegar uma amostra de uma quantidade de pessoas, às vezes que ocorre de fato alguma coisa é muito mínima com alguém na estrada. Então, não só pelas experiências dos terceiros, né, de outras pessoas, mas com o próprio tempo, você percebe pelo ambiente, você consegue ver, mais ou menos sentir aquele ambiente, se é seguro ou não. Então, dando uma volta no carro e conhecendo as cidades, conhecendo os pontos locais, dá para se sentir bastante essa segurança ou insegurança do local. Então, é uma das primeiras coisas que a gente sente para escolher parar, né, e dormir ali, acampar, passar alguns dias, é essa. A gente está tendo essa experiência agora na Kombi. Outras vezes já fiz também no carro. Eu tinha um Siena e tirava o banco de trás, já dava para botar, tirar uns colchão, não era nem colchão, eram só umas almofadas. E ele ia sozinho, eu ficava em casa e ele ia algumas vezes. E justamente por essa questão, então isso é bem interessante, pelo medo. Uhum. Então veja como é interessante, como o medo ele bloqueia, paralisa muitas vezes. E eu acredito sempre que o medo ele tem a sua importância, principalmente, tipo, o medo eu associo muito ao desconhecido. Quando a gente não conhece algo, quando não sabe nadar, tem medo de água, tem medo de nadar. E sempre algo parecido. Mas quando você tem uma certa segurança, um certo conhecimento sobre aquela coisa, vai se diminuindo o medo. E aí o que é que acontecia? Certa vez eu sempre, há bastante tempo eu já tinha essa vontade de viajar, de conhecer o mundo. E aí fiz essa primeira aventura no Siena, pelo litoral de João Pessoa. E aí dormi numa rua meio que isolada, bem tranquila, assim,
bem parecido aqui com essa região que vocês estão vendo atrás, só que não dentro de uma propriedade privada, né? Numa rua mesmo. Inclusive quase em frente assim funcionava um camping, mas parou, foi bem no período da pandemia, 2021 mais ou menos. Também na beira da praia, e nunca aconteceu, e é muito disso, com base na experiência própria, com base em ver outros viajantes. E aí Laís também agora vai contar um pouco sobre a percepção dela. Essa pergunta, né, de se não tem medo de dormir na rua, dormir no carro. E sim, eu tenho. Não vou mentir, eu tenho. Mas eu acredito que esse medo já foi maior. Claro que foram apenas 2 experiências que eu tive com essa de agora. Mas já está bem menor esse medo. E eu acredito que com o passar do tempo, com a repetição desses eventos, de fazer um passeio e dormir numa praia ou dormir numa praça, em algum lugar assim, isso vai diminuindo. Mas hoje ainda existe, só que bem menor em relação ao que era antes. Tanto é que antes ele foi sozinho e eu nem fui, justamente por medo. Medo de acontecer alguma coisa, medo de ser assaltado, medo de alguém chegar e tentar assaltar e até matar a pessoa. Eu sou bem medrosa, então justamente por isso que eu não fiz. Aí depois, com a Kombi, fui me acostumando mais com a ideia, e essa é a segunda vez que a gente faz esse tipo de passeio, né? É muito interessante essa questão do medo, como muitas vezes ele serve de cuidado, de alerta, que é importante. Eu acho que é quase que uma calibração de um sensor. Eu vejo que ele tem sua importância. Por exemplo, a eletricidade, outra coisa. Então, você não conhece, tem medo de colocar a mão ali na tomada, não tomar um choque, não mexer em fio, e que é importante. Então, o medo, em certa medida, ele te traz proteção, te traz... e sempre vai estar associado a isso, né? Ao cuidado com o seu corpo, ao cuidado com a vida. Só que o problema é quando ele passa a ser excessivo, quando te bloqueia, paralisa e impede de você fazer coisas. Mas quando você meio que ajusta isso, fica bem interessante. E aí a gente já quer lançar um desafio para você. Então, se você é uma dessas pessoas que mais do time Laís, tem mais medo e não se arrisca tanto e não se expõe. Mas olha só, apesar de eu ter medo, eu estou fazendo. Sim. Mesmo com medo. Pronto, a primeira vez que a gente foi, eu saí de casa muito apreensiva, senti ansiedade e tudo por conta do medo de como seria. Pensando, meu Deus, como será passar uma noite assim, na praia, num lugar que eu não sei como é à noite, que eu não sei se é seguro. Mesmo já tendo ouvido relato de que era sim seguro, mas mesmo assim eu ainda fiquei com medo. Mas apesar do meu medo, estou enfrentando meu medo e fazendo aos pouquinhos. Vou colocar aí uma hashtag nos comentários. Você é hashtag time Laís ou hashtag time Eli. Para ambas as situações a gente quer propor um desafio. É o seguinte: uma semana sem notícias de jornais, de TV, de amigos. Muitas vezes não tem como você limitar 100%, né? Muitas vezes uma hora ou outra alguém fala alguma coisa, alguma notícia e tal, mas à medida do possível, o máximo que você puder evitar, pelo menos por uma semana. É porque esses jornais, né, eles realmente causam muito medo na gente, porque só mostra tragédia, só mostra coisa ruim acontecendo, e a gente pensa que o mundo todo é assim, as pessoas são assim, então a gente fica com medo de andar na rua, de dormir, aí é que fica mesmo, né, com medo de dormir num lugar assim, por conta disso. Exatamente. Eu acredito que outro fator pelos jornais ser assim, porque é o que vende, é o que dá mídia, é o que as pessoas param para ver e assistir. É aquela história, avião que não cai não vira notícia. Então existem centenas de voos
mas não é reportado, não coloca holofote. Mas quando cai, a tragédia vira notícia, é o que realmente os jornais fazem. Noticiar a tragédia, a maioria deles, né? Tem alguns poucos realmente informativos. Mas fica lançado o desafio. E se você achou interessante e vai fazer, coloca aí alguma hashtag sobre ficar fora offline das notícias. Então comenta aí para a gente sentir esse feedback de vocês, que é bem importante. Inclusive estamos muito felizes com os feedbacks que a gente tem recebido, os comentários de vocês, e queremos conhecer ainda um pouco mais sobre vocês. Então comentem também de onde vocês são, para a gente entender mais quais as regiões que a gente está sendo visto, né? Está chegando, saber um pouco mais de vocês. Recentemente, vou até colocar aqui, o Valdir comentou, né? E foi bem legal o comentário dele, obrigado pelo carinho. Tá aqui a descrição, obrigado, Valdir. E aí comentem também os demais para a gente saber, conhecer um pouco mais de vocês. E também comente se você já fez de passar um tempo sem assistir esses noticiários, como você se sentiu, como em relação, por exemplo, ansiedade, né, preocupações, se isso diminuiu. E uma coisa, uma curiosidade a respeito de mim é que sobre esse tipo de notícia, jornal, é algo que eu procuro fazer já há algum tempo. Eu chutaria aí uns 10 anos mais ou menos, que eu procuro me distanciar desse tipo de coisa, não ficar totalmente alheio, né, sem saber o que está acontecendo com o mundo, com a sociedade, mas eu tenho uma teoria e eu acredito que essa teoria ela sempre, muitas vezes é confirmada, que tipo assim, as notícias diárias, essas tragédias, esse tipo de coisa que já é muito comum na TV, né, vai ocorrer todos os dias. E para mim, eu acho que eu não preciso saber tanto de tanta tragédia, de tanta morte, de tanto assalto, que é isso que vai estar alimentando o medo. É bem isso. Quanto mais você se conecta com aquilo, você bebe daquela fonte, você vai estar contaminado com aquela fonte. Então é o que eu particularmente procuro fazer, é evitar ao máximo. E quando é realmente uma coisa muito notória e importante, vai chegar. Realmente. E aí chega pelo um familiar, pelo um amigo. A última, por exemplo, eu acredito que todo mundo saiba, tenha conhecimento, foram alguns ataques no Rio Grande do Norte. E eu acho que passado um dia ou dois, a gente não estava sabendo nada, porque a gente praticamente zero TV, TV aberta, a gente não assiste, porque a qualidade da programação, então é algo que não nos atrai, não chama atenção, prende. Gostamos muito mais de conteúdo do YouTube ou Netflix, e nenhuma outra fonte de jornal, de coisa desse tipo. Muitas vezes o que eu costumo ainda ouvir para se informar um pouco mais é a CNN. Eu acho bem interessante, bem informativo. Mas aí já estava confusão bem razoável no estado, e a gente estava de boa e sem saber. Então, quando depois que chegou através de familiares, vocês estão sabendo o que está acontecendo aí e tal, a gente, não, aí... E eles já falaram assim, vocês não estão sabendo não, né, do que está acontecendo, já porque já sabem que a gente não costuma assistir noticiários, né, principalmente do local, que realmente eu percebo isso, que os noticiários locais é que gostam muito também de colocar esse tipo de notícia, né? Notícias mais de assaltos, de mortes, né? Esse tipo de notícia. É isso, galera. Fica lançado o desafio e comenta aí se você aceitou, se você achou legal e depois se fez e qual o resultado.